Bem-vindos, pessoal. Eu sou Adriano, professor de artes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que poucas pessoas conhecem a fundo, que é a arte islâmica. Vamos conhecer a arte islâmica e entender a sua evolução e o seu crescimento como manifestação artística. Vamos tentar pensar um pouquinho, vamos fazer umas perguntinhas para a gente tentar se localizar nesse período tão diferente. A religião pode se manifestar por meio da arte? Será que eu posso ensinar religião pela arte ou posso assimilar conhecimento através da arte de uma religião? Uma arte religiosa pode ter influência em outras culturas pagãs, ou seja, eu posso misturar minha arte com algumas culturas diferentes da minha religião e fazer uma coisa nova? Você já ouviu falar do profeta Maomé? Conhece ele? Já ouviu falar? Nessa aula a gente vai responder essas perguntas. Primeiramente, o período da história que conhecemos como Idade Média surge em 610, o islamismo, pregado pelo profeta Maomé, que, segundo a tradição, recebeu a visita do arcanjo Gabriel, que orienta dizendo que ele seria o último profeta. Primeiramente, existe uma certa controvérsia. Alguns dizem que surgiu em 570, alguns falam que é 610, quando ele é pregado abertamente o islamismo. Muhammad, que nós conhecemos como Maomé, vamos falar assim que ele forma uma religião que é uma evolução de uma religião antiga. Nós temos ali o judaísmo. O judaísmo podemos colocar como uma religião antiga e desse judaísmo vai fazer duas ramificações. A primeira ramificação vai ser o cristianismo. O cristianismo vai fazer a confirmação do judaísmo trazendo o Messias. E a questão do islamismo, que surge um pouquinho depois, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar que ele é o último profeta e vem trazer a revelação do judaísmo. Ou seja, ele vai ser como se fosse o último que traria a verdade para o mundo. Então, essa é a visão que está existindo. Gabriel é uma figura que vai aparecer dentro da Bíblia judaica e vai aparecer na Bíblia cristã e vai aparecer dentro dos muçulmanos. Segundo a tradição, Maomé ele era analfabeto, ou dizem, e ele teria recebido essa mensagem por escrito que vai se tornar o Corão. O Corão significa em árabe recitar. E essa mensagem ele teria que propagar e estava falando uma coisa bem diferente para aquela época ali do Oriente Médio. Ele estava falando de uma religião monoteísta, ou seja, ele estava trazendo um único Deus, lembrando vocês que nós temos uma época que era a Idade Média na Europa, nós estamos no Oriente, e o Oriente estava anos-luz à frente da Europa na questão de cultura, na questão de matemática, astronomia, ciências, porque enquanto a religião ela segurava a ciência, o Oriente libertava a ciência trazendo esse conhecimento. Então nós vemos, segundo a tradição, Maomé era analfabeto, seus ensinamentos eram realizados oralmente. O livro sagrado acabou sendo escrito depois de sua morte, chamado Alcorão, ou Corão, que é composto por suras semelhantes aos versículos de uma Bíblia cristã, utilizando como código moral e até mesmo lei em cerca de 40 países do mundo. Lembrando que nós temos a figura de Abraão. Abraão é aquele que aparece na Bíblia judaica. Abraão ele tinha uma esposa chamada Sara e tinha uma escrava chamada Agar, que era egípcia. Abraão ele tinha uma promessa que teria um filho, que esse filho seria chamado de Isaac, mas como não vinha esse filho, Sara, sua esposa, falou para Abraão para tomar Agar como concubina, que era um costume da época ter um filho. E teve um filho chamado Ismael. Ismael, que é chamado de Ismail pelos islâmicos, Abraão, que é chamado de Ibrahim pelos islâmicos, ele vem se tornar o pai de todas as tribos árabes, porque, dado o momento, Sara concebe Isaac, que era o filho da promessa de Deus, segundo a tradição cristã, e daí Sara fala para Abraão que deveria dispensar. Daí o que acontece? Isaac e Agar, eles são mandados embora, eles vão para o deserto. Ismael se torna um arqueiro muito bom e ele sustenta sua mãe, e dentro dessa vivência no deserto, ele consegue se casar, ter seus filhos e dá origem às 12 tribos árabes que até hoje existem, e enquanto Isaac, por outro lado, que ele vai se tornar o pai das 12 tribos que vai se tornar Israel, que nós conhecemos hoje. Então aquela disputa entre Israel e Oriente Médio começa exatamente nessa época. E a religião se espalhou por toda a região, por meio de pregações do próprio profeta e também por batalhas políticas e guerras travadas pelo líder religioso para conquistar territórios. Lembrando que ele começa a sua pregação em Meca, a cidade sagrada, daí depois de algum tempo ele tem que sair de lá e vai para Medina, e em Medina ele falece. Segundo a tradição muçulmana, ele ascende ao céu. Mas nós vemos que a religião ela acaba se propagando. Quando a gente fala em califado, califado significa como se fossem denominações cristãs. Hoje, como nós temos
catolicismo, nós temos a religião evangélica, nós temos a religião... várias ramificações entre o cristianismo, isso era o califado. Então, vários tipos de pensamento. Então, eles foram evoluindo também, todos esses, alguns descendentes de Maomé, alguns não, mas levando a religião islâmica. E Islã significa exatamente aquele subjugado dentro do árabe, aquele que se prostra, aquele que está à mercê de Deus, vamos colocar dessa forma. E lembrando que eles chamam Deus de Alá. Então, vamos tentar lembrar o que a gente viu até agora? Qual o nome dado para alguns trechos do livro sagrado Alcorão que são semelhantes aos versículos da Bíblia? Acabamos de falar. Responde para mim, eu fico aguardando. Até daqui a pouquinho. Aí, pessoal, responderam lá? Manda pra gente ver a resposta. Então, seguindo, nós temos então essa influência dentro dessa nova cultura islâmica. Então,
se torna uma religião, se torna parte dessa cultura. Vários povos ali do Oriente Médio começam a assimilar o islamismo e ele começa a se propagar, como a gente viu no mapa anterior. Ele começa a crescer. Dentro disso surgem as mesquitas, que são chamadas de masjids, ou significa prostrar-se. A mesquita eram templos religiosos em que os fiéis podiam realizar suas orações. Então, era similar às nossas igrejas. Eram locais onde essas pessoas que agora eram convertidos ao islamismo, que se tornam muçulmanos, que também tem a mesma conotação, significa também aquele que como é que podia falar? Aquele que se rende a Deus, vamos colocar esse termo assim, aquele que está submisso a Deus, um melhor termo assim, eles têm um local de oração que é exatamente essa mesquita. E nós temos as madraçais. Madraçais são escolas religiosas. As madraçais é onde a pessoa podia compreender mais a religião e onde elas podiam se tornar também líderes no caso religiosos. E nós temos os mausoléus. Mausoléu vem do nome Mausulo, que Mausulo foi um sátrapa do Império dos Aqueus, que ele teve um túmulo chamado de Mausoléu de Halicarnasso, que se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, mausoléu se tornou um apelido dessa construção e se tornou um termo utilizado por todas as épocas. Então, agora, mausoléu é o local sagrado onde se encontra o corpo de uma ou mais pessoas. São os túmulos, que eles também têm toda uma ornamentação dentro do islamismo. E nós temos... E dentro disso nós temos agora os estilos. Nós temos os estilos vinculados às mesquitas. Então, cada tipo de mesquita, ela vai ter uma arquitetura própria para poder ter essa questão de receber os seus fiéis. Então, a primeira arquitetura é hipostilo, é teto sustentado por muitas colunas, herança grega clássica. Lembrando vocês que o grego ele não tinha o arco, então como ele não tinha o arco, ele tinha que fazer sempre a concentração de muitas colunas para fazer sustentação. Então as mesquitas com muitas colunas, elas são exatamente uma influência grega clássica, trazendo aquele ensinamento que eles estão assimilando. Lembrando vocês, eles vão espalhando a religião e as pessoas que estão nos seus contextos vão se adaptando e eles vão pegando aquilo que é interessante, muito parecido com os romanos. E nós temos o sistema congregacional ou 4 que é o espaço abobadado que abre para o pátio. A abóbada já é uma invenção romana. Essa invenção romana significa que nós temos uma estrutura redonda que ela é sustentada por colunas. Então nós temos aquele espaço amplo, não precisa mais de colunas. E nesse sistema congregacional é um sistema que nós temos um pátio central. Lembrando que dentro da cultura árabe, a água ela é muito valorizada. Então eles têm as oblações, abluções, vamos colocar dessa forma. Ou seja, nós temos banhos cerimoniais. Então a pessoa para entrar na mesquita, ela lava seus pés, suas mãos, seu rosto, para se purificar, vamos colocar dessa forma simbolicamente. Então, no sistema congregacional, nós temos aquele pátio aberto com essa fonte. Então, as pessoas podem ir lá, elas fazem esse banho cerimonial para depois entrarem na mesquita. E nós temos o terceiro tipo, que é o eixo central, construção abobadada, herança bizantina de 1453, por causa da conquista otomana. Lembrando que Maomé II, ou conquistador, foi a pessoa que fez sítio à cidade de Bizâncio, que era chamada de Constantinopla, e ela dá o final do Império Bizantino. E quando ele dá o final do Império Bizantino, quando os otomanos chegam lá, eles pegam toda aquela arquitetura e assimilam. E a congregação ou igreja de Santa Sofia, que se torna a maior mesquita que hoje está lá na Turquia, esse estilo de mesquita é essa do eixo central. Nós temos então um espaço quadrado muito grande com distribuição interna. Então essa influência bizantina ela está muito presente nessa construção. Nós temos então essas abóbadas muito grandes e essa herança. Lembrando que nós temos dentro do islamismo, dentro da arte islâmica, nós temos duas divisões. Nós temos o otomano e tem a safávida. A safávida ela é mais harmoniosa e ficou na região do Afeganistão, enquanto a otomana ela tem influência chinesa, bizantina e mongol, e essa se espalhou por todo o mundo. Então essa influência ela foi levando, trazendo elementos dessas culturas e misturando e fazendo a sua própria arte. Então nós temos agora 3 exemplos. Madrasal, que é uma escola onde você aprende exatamente a religião muçulmana, lá no Uzbequistão, que é uma região lá perto da Rússia. Nós temos a mesquita de Pliljeva, em Montenegro, Europa Central.
E nós temos o mausoléu de Ismail Tsunami, em Bukrava, Uzbequistão. Então a gente vê que são três formas diferentes, mas nós temos a similaridade da formatação. E vocês vão reparar que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre geometrismo. Repare, não existe nenhum símbolo de pessoa ou animal. Por quê? Eles tinham exatamente o medo de existir a idolatria. Então, a religião monoteísta muçulmana, ela não admite a representação humana ou animais para que não adore um ídolo. Então, por isso que nós temos o padrão geométrico muito presente. E a gente vai discutir daqui a pouquinho. Então, na arte islâmica, nós temos também dentro das construções, algo que é mais ou menos padrão, são os minaretes, que a gente vai conversar no próximo slide. Nós temos os arcos ogivais, lembrando que o ogiva é exatamente como se fosse a ponta de um míssil. É aquela herança gótica que está presente dentro da arte bizantina. E nós temos as abóbadas ou cúpulas. Lembrando que as primeiras abóbadas surgiram lá na Mesopotâmia, e na Mesopotâmia os romanos pegaram isso, trouxeram para essa cultura, aperfeiçoaram, e os bizantinos, automaticamente, que faziam parte do Império Romano, também assimilam, e agora passa exatamente para a arte islâmica. E elas são chamadas de aceboladas, porque elas têm essa pontinha que dá essa diferenciação. Lembrando uma coisa bem interessante, que antes de chegar ao islamismo, eles tinham deuses territoriais. E eles também admiravam muito os elementos da natureza, que nem lua, sol. Por isso que nós temos ainda algumas coisas aparecendo nessa meia-lua. É uma herança lá de trás que ficou como tradição, não como culto, mas tradição lá do passado. Então nós temos os minaretes, eram torres onde avisavam a oração, o horário das orações diárias, os estilos dos minaretes diferentes de acordo com a região onde se encontra, sofrendo a influência cultural dos povos que ali habitam. Tanto é, nós temos ali o primeiro Azerbaijão, o segundo Tunísia, o terceiro Istambul, na Turquia. Então, cada local que a religião chegava, nós tínhamos uma tipificação arquitetônica e ela ia assimilando. Uma coisa nessa aula que a gente não vai falar, mas uma coisa muito importante é com relação à música árabe. Quando a pessoa chega lá e chama na oração, ele faz um canto em uníssono, ou seja, ele só tem em mente uma voz e ele faz aquele canto modulado, vamos colocar dessa forma, ou seja, ele faz uma escala que sobe e desce. Então isso é uma tradição árabe. Eles têm a questão da melodia evidenciada com voz única e tem também a questão do ritmo muito forte, enquanto a questão de harmonia é deixada de lado. Então nós temos uma coisa muito marcada e uma voz muito presente em solo. E nós temos agora, como falei, com relação ao perigo da idolatria, que a religião islâmica não admitia de forma nenhuma, lembrando que nós temos dentro da arte uma diferenciação de arte religiosa de arte civil, vamos colocar dessa forma, enquanto a arte, vamos colocar, das pessoas que não estavam ligadas à religião, elas representavam animais e pessoas, só que por respeito, por exemplo, Maomé era representado sem rosto para não ter perigo de nenhum chamamento de atenção, enquanto a religiosa não fazia representação nenhuma, nem humana, nem animais. Então surgem os arabescos. Os arabescos são desenhos em formas geométricas harmoniosas. Os arabescos possuem 4 formas distintas. Lembrando vocês que nessa época das construções, nós tínhamos um engenheiro que acompanhava toda a construção e nós tínhamos um artesão que era especializado em geometria. Esse artesão é que comandava a questão da localização dos arabescos e fazia a comunicação entre eles para que ficasse uma coisa estética. Dentro disso nós temos 4 separações. Vegetais, representações de plantas que não tinha conotação nenhuma e era simplesmente decorativa. A geométrica, exatamente a necessidade de trazer padrões estéticos. Nós temos octogramas, que eram estrelas de 8 pontos, que era um costume e tradição da época. E nós temos epigráficos, que era a caligrafia árabe, que ela é muito plástica. Dentro dessa questão da caligrafia árabe, que é uma coisa que tem várias tipificações e até hoje ela é muito rica e faz parte da cultura islâmica, nós temos aqui, possuímos 5 formas. A cúfico, que é aquela mais angulosa rígida, ela é muito mais cortada. Nós temos a nasque, que ela é mais cursiva, ela é bem redonda e bem fluida. Nós temos a tulu, que é curvas linhas oblíquas, ela é bem atravessada. Nós temos a morrakak, que é a mais bela e técnica, que é essa que está do lado, que ela é bem estética. E nós temos a mairibi, que ela é curvas e linhas delicadas. Então essas 5, elas se tornam formas arabescas. Então vocês vão ver muitas vezes dentro de espaços árabes, vai ver escrita fazendo exatamente essa estética e essa ornamentação. Ok? Pessoal, vamos dar uma treinada então? O que a gente viu até agora?
Quais são as 3 manifestações da arquitetura islâmica? Acabamos de falar. Responde, estou aguardando vocês. Até! Aí, pessoal, responderam lá? Beleza. O que nós aprendemos hoje, pessoal? A arte islâmica, conhecemos sua origem, sua evolução técnica padronizada como manifestação expressiva da cultura islâmica. Lembrando vocês que os povos árabes, eles eram nômades, então eles começaram devagarzinho a fazer sua cultura, a sua cultura artística, estou falando, né? Pegaram a religião como base, daí começaram ali primeiramente com a tapeçaria, depois foram para a cerâmica, da cerâmica começaram a se fixar, fazer as primeiras cidades, a arquitetura foi evoluindo no que a gente conhece hoje. Então isso é a evolução da cultura islâmica, trazendo uma riqueza muito grande estética para nós. Pessoal, espero que essa aula tenha sido proveitosa, tenhamos aprendido bastante e nos encontramos na próxima aula. Até!